Boa noite a todos os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo, estão aqui participando, estão se envolvendo. Todos nós estamos aí nos envolvendo em momentos especiais de oração, consagração, comunhão, né? Que Deus possa continuar trazendo ricas bênçãos, né? E possa envolver cada vez mais em cada um de nós, amém? Então, amigos, vamos meditar aí no assunto dessa noite, um assunto muito rico, né? Muito especial, poderoso, né? Porque traz uma mensagem de vida, traz uma mensagem de apego, né? Maior apego a Deus. Deus só pode usar como instrumento do bem aquele que desde já está se preparando. Então, quer dizer, a jornada de oração está aqui ligando cada um de nós a termos maior preparo. Nós só poderemos nos envolver na missão efetiva, né, dia após dia, porque estamos já com o coração sensível, a mente acessível, para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha agir. Nós acreditamos muito na chuva serôdia, na chuva temporã e na chuva serôdia, né? Em algum momento, o Santo Espírito envolveu os discípulos, e ela nós chamamos de chuva temporã. O Espírito Santo envolveu os discípulos, em algum momento ali do ato do Pentecoste, aquela festa de 50 dias, e naquele momento ali, os discípulos estiveram num tempo especial de oração, depois saíram para a missão dotados de poder dos altos céus. Então cada um deles, a Bíblia nos diz que cada um deles pousou uma língua, né? Quer dizer, sobre cada um deles, a Bíblia diz que cada um deles pousou uma língua de fogo. O fogo ali está ligado ao zelo. Eles estavam prontos ali e ousados, né, para poder pregar com zelo a mensagem de Deus. E esse zelo também precisa envolver a vida de cada crente nesses dias que estamos vivendo. Deus, Ele tem uma mensagem muito especial para todos nós nesses dias, né, de oração. E a base da mensagem está ali em Apocalipse, capítulo 14. É um texto que vale a pena nós estarmos sempre estudando, estarmos sempre meditando, né? Porque esse texto aqui já auxiliou na conversão de muitas pessoas na igreja. E muitos entenderam o porquê da existência, né? O porquê estamos aqui. O que é que nos liga como cristãos, o que nos fortalece na missão. Aqui está descrito a nossa missão de fato. Os textos anteriores, vocês já leram, capítulo 14, verso 6, e já entenderam, né, que eu, você, todos nós, Deus nos chamou, e eu e você somos atalaias, mensageiros do Senhor, para transmitir o Evangelho eterno. Então ali diz, né, um anjo veio do céu, um anjo aqui, que envolve cada mensageiro, cada pessoa que abre o coração, cada pessoa que decide, cada pessoa que se coloca nas mãos de Deus para ser uma bênção, para ser luz. Então quer dizer, Deus ele quer usar você. Você foi escolhido por Deus e você aceitou o convite de Deus para testemunhar. Então aqui eles viram um outro anjo, voando pelo meio do céu, envolve cada um de nós. O Evangelho eterno aqui envolve toda a Bíblia, toda a palavra, não metade. Não apenas aquilo que eu gosto, mas é sua totalidade. Nós sabemos que veio ao Evangelho eterno existe um fio escarlate que liga cada livro da Bíblia, né? Que liga cada capítulo, cada versículo, e é Jesus, a aceitação de Jesus, é a crença em Jesus, é a confiança em Jesus. E assim, entendendo quem é Jesus, você terá uma maior capacidade de permanecer. O Santo Espírito aqui é oferecido para todos nós, e ele vem dotando de poder a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus, ele guia, né? O Espírito Santo de Deus, ele fortalece, ele anima. E quando nós falamos da chuva temporã e a chuva serôdia é que vai envolver a vida de cada crente no futuro, nesse contexto da pregação do Evangelho. Então sabemos muito bem que chuva serôdia é aquele momento especial que Deus ele está capacitando a todos os que querem para esse auxílio especial na pregação final. E Deus quer usar você como instrumento, se você deixar, se você permitir. Nós entendemos muito bem a pregação e no estudo. Aqui diz
O Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então, nosso foco é toda a terra, né? A missão da igreja envolve todo mundo. Nós temos essa missão compartilhada, cada igreja. Então, cada igreja tem a missão, tem a conexão com o mundo inteiro e tem a conexão com a cidade onde está, com o bairro onde estão inseridos. Então, quer dizer, a igreja está aqui para abençoar esse bairro, amém? A igreja está aqui para abençoar cada casa. A nossa paróquia está aqui, em todo esse bairro. A nossa igreja é todo esse bairro. Não somos apenas nós que estamos aqui na igreja. É por isso que vira e mexe nós falamos, porque o cérebro não resiste ao poder da repetição. O foco da igreja, nós estamos aqui, estamos nos conservando na fé, mas a melhor maneira de se conservar na fé é crescer na expansão, é avançar na expansão, é avançar pregando, testemunhando, semeando, né? Deus te chamou para semear. Deus te chamou para semear mesmo em meio à crise que vai envolver o mundo. Apocalipse 14 fala de uma crise que vai envolver o mundo. Nos outros versículos que estamos lendo aí, fala da pregação em cada canto, cada bairro, em cada vila, em cada rua. Então, essa é a nossa missão. É pregar, é testemunhar, é fazer o bem, né? É se posicionar. Interessante que ele fala, né? Dizendo em grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quando fala a hora do seu juízo, você já entende muito bem que a Bíblia fala que o julgamento começa pela casa do Senhor. Começa por aqueles que aceitam a fé. Começa por aqueles que decidem estar ao lado do Senhor. E nós entendemos também que a fase do juízo envolve aquele momento que você aceita ou o momento que você rejeita. Se você está constantemente rejeitando o honesto, então quer dizer que existe um julgamento após o momento que Jesus estiver vindo a esse mundo e resgatando o seu povo e levando para o céu. Aí vai se dar um outro julgamento e depois, por fim, o julgamento final. A Bíblia nos diz que os livros são abertos, mostrando que tudo está sendo julgado. As nossas boas ações, as nossas más ações, nosso pecado, a gente fala pecado, assim, eu poderia fazer o bem, mas não faço, mas isso é o pecado, corrupção, né? Isso mesmo, pecado por omissão. Quer dizer, eu poderia fazer o bem, mas não faço. Eu poderia crescer espiritualmente, mas não faço. Eu poderia me desenvolver e ser uma bênção, ter maturidade espiritual de fato, mas eu decido não fazer. E Deus sabe que você decidiu não fazer, não precisa nem falar. Porque Deus, Ele vê o que está no seu coração. Deus, Ele antevê os sentimentos. Ele sabe o que move em cada um para estar aqui na igreja, para ouvir a mensagem. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. E não tem como se esconder. Então, o texto aqui, amigos, ele fala um pouquinho aqui, temer a Deus e dar-lhe glória quando chegar a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, até o mar e as fontes das águas. Esses três ênfases que aparecem no final, terra, o céu, o mar, aqui faz uma referência direta ao quarto mandamento. Interessante, né? Aqui está falando sobre a guarda do sábado. Aqui está falando sobre a guarda da lei. A Bíblia nos diz que Jesus guardou a lei, guardou o sábado. A Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 4, verso 16, que o costume de Jesus, o hábito de Jesus era ir na igreja, era congregar. O hábito de Paulo era congregar também. Então vemos o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, se você quiser acompanhar aí, Mateus capítulo 5, verso 17, 18, 19. Veja ali a forma como Jesus lida com a questão dos mandamentos. Ele diz, né? Vocês estão pensando que eu vim revogar, Mateus capítulo 5, versos 17, 18, 19. Vocês estão pensando que eu vim revogar a lei e os profetas? Eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim, qual a palavra que aparece aí no verso 17? Eu vim cumprir. E a palavra cumprir, amigos, significa viver. E eu vim viver o que vocês não estão vivendo. Depois o texto continua dizendo beleza. Ali, assim, também na íntegra,
verso. Gosto muito desse texto, né? Eu acho que é um texto bem esclarecedor. O verso 18, ali diz, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum rio ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, até que todos vivam, né? A palavra cumprir é traduzido por viver. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, pôs o título aos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar corretamente, né? Esse será considerado grande no reino dos céus. A questão de ser pequeno no reino dos céus, a questão de vai morar na beira do riacho, bem longe da cidade santa, né? A questão aqui, de menor, é porque nem vai estar no céu, nem vai chegar lá. E quando fala que vai ser grande aqui, por ter observado, por ter ensinado corretamente, é porque a pessoa vai ter a alegria de entrar nos portões do céu, vai ter a alegria de estar no céu. Então, que responsabilidade, que alegria que Deus nos dá de ensinar-nos a palavra. A ênfase da semana inteira, dos 10 dias que estamos aqui movidos em oração, amigos, é falar que eu e você devemos nos despertar para darmos estudos bíblicos para as pessoas. Nós devemos orar, pedindo ao Senhor, coloque alguém diante de mim para que eu possa dar a Bíblia, alguém que eu possa ali abençoar, mostrando ali as orientações bíblicas. Então é isso. Você pode orar, meu Senhor, desperta o meu coração para que eu possa ensinar, para que eu possa orientar, para que eu possa abrir a Bíblia dentro das pessoas. Coloque, Senhor, na minha vida pessoas que tenham desejo, né, de estudar. Agora imagine, né, que legal que é, né, que bênção. Você querendo dar estudos bíblicos, querendo abrir a Bíblia nas casas, nos lares, e agora você tem esse desejo, agora você encontra alguém que também tem o desejo de estudar, de crescer, de conhecer. É bom demais, é algo tremendo, é algo maravilhoso, porque nós vemos ali em cada momento que você está estudando, você vê o brilho do Evangelho, você vê ali crescimento, você vê desenvolvimento. Amigos, falando aqui sobre Jesus, sobre os mandamentos, João capítulo 15, vamos ler primeiro, João capítulo 14, verso 15. Amigos, João capítulo 14, verso 15, tem um momento que na Bíblia está escrito o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a ênfase aqui é a ênfase do amor. Nós estamos falando isso aqui para poder chegar no tempo dessa noite, que envolve um sistema falso de doutrina que o diabo criou, né, para poder falsificar a Bíblia, para poder enganar as pessoas, né? Nós vemos ali que o desafio do primeiro anjo que sai do meio do céu é levar o Evangelho. O desafio hoje para a igreja é levar o Evangelho. A gente tem essa dificuldade de levar. Deus quer que você leve. Deus ele quer que você continue semeando. Porque no tempo certo, Deus ele abençoa dando frutos, amém? Cada um de nós precisamos crescer muito na fé, criando raízes fortes na fé, para poder enfrentar as tempestades que virão. Quer seja tempestade em casa, quer seja tempestade na igreja, quer seja tempestade no trabalho, quer seja tempestade na vida existencial, né? Tempestade de todo lado. Então, cresça na fé, se desenvolva na fé. Tem um momento que Jesus diz, tem um momento que Jesus diz em João capítulo 5, verso 39, examinai as escrituras, porque achaste nelas o quê? A vida eterna. O texto que eu gosto muito aqui, que fala de Jesus, da questão da obediência, e que ele também se oferece para poder nos ajudar, ter o Santo Espírito para guiar cada vida, cada coração, cada pessoa. João capítulo 15. Veja a dinâmica da oração aqui. Veja a dinâmica da oração e a teologia da permanência. Aqui o texto é bem claro em dizer, em falar que conforme você está avançando, permanecendo no Senhor e perseverando no Senhor, você vai gerar muitos frutos e vai abençoar muitas vidas. Aqui diz, e vemos aqui que Jesus, ele guardou os mandamentos. Então hoje tem muita gente que diz que Jesus não guardou os mandamentos, que Jesus fez um resumão dos mandamentos, só em amar a Deus, amar o próximo. Mas esse texto, essa ênfase, né, de falar que como Jesus fez os mandamentos em dois, amar a Deus, amar o próximo, isso é
nada novo. Tem Jesus. Jesus está repetindo a ênfase dos livros ali de Moisés, né? A ênfase do Pentateuco, somente no livro de Levíticos. Então, amigos, vamos ver, João capítulo 15, verso 9 e 10, aqui nos diz o seguinte: ó, veja a ênfase do amor revelado aqui nesse texto. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu. Veja que é dinâmica. Assim como o Pai me amou, o amor de Deus é imenso, né? Tremendo. E alcança até aquele que não merece. Não merece. Ninguém merece. Mas mesmo assim, Deus, Ele viu possibilidades em todos nós. Ele viu não aquilo que você é, nem aquilo que você foi, mas Ele viu aquilo que você pode ser. Isso é graça. Isso é misericórdia. Deus, Ele tem um projeto especial para a sua vida, e Ele te envolveu nesse projeto e nem pediu sua opinião, e nem perguntou se você queria ou não, mas Ele fez. Ele criou um projeto ousado, o projeto da salvação, e Ele apenas entrega isso já pronto para todos nós. Só tem que aceitar e permanecer e perseverar, mesmo que hoje estejamos vivendo uma sociedade líquida, tem muita coisa, a pessoa não avança, não cresce, né? Um dia ama, outro dia não ama, um dia segue, outro dia não segue, um dia vive, outro dia não vive. Então esse é o mundo que vivemos, é um mundo em que muitos vivem um movimento líquido, né? Não tem apoio, não tem base em nada. Verso 10, veja o que diz no verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Amém? Então Jesus está falando aqui sobre a teologia da obediência. Então uma pessoa que é salva em Jesus, ele obedece. Não é obediência primeiro e depois a salvação. Primeiro a pessoa entrega o coração a Cristo. Primeiro a pessoa abre a mente, abre o coração e deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Porque se você não tiver esse conhecimento, esse conteúdo, como enfrentaremos os desafios que virão no futuro? Amigos, o texto de Apocalipse ainda, dê uma olhada lá, vamos voltar para o Apocalipse e vamos continuar ali dentro das mensagens, né? Uma mensagem foi bem discutida até o momento, a outra mensagem, Apocalipse capítulo 14, né? Outra mensagem, falaremos um pouco mais hoje, e outra mensagem amanhã, e depois finaliza ali entre sexta e sábado. Então, já entendemos que o primeiro foco aqui falou sobre o juízo, falou sobre o sábado, falou sobre a lei, falou sobre a obediência, né? Falou sobre a adoração. Agora no verso, vamos ler aqui de uma maneira bem clara, né? O verso 8, né? Presta atenção nesse texto aqui, porque esse texto já mexeu com muito crente, já mexeu com muito cristão, porque aqui traz uma mensagem muito forte para os nossos dias, né? Esse texto aqui é profético, ele fala do fim dos tempos, do que vai acontecer. Mateus 24 fala aqui que até o final dos tempos, né, ia ocorrer o quê? Ia ter vários sinais, mas os sinais que já estão ao nosso redor não são sinais de Deus, são sinais de um mundo sem Deus. Então, conforme vai passando o tempo, nós vemos o que está acontecendo, né? Desastres naturais, nós temos ali desequilíbrios, né? Na natureza, nós vemos ali epidemias, nós vemos ali a AIDS aumentando cada vez mais, vemos fome. Não tem como nós controlar a fome nesse período que estamos vivendo. Aumentou a estatística de pessoas com fome no mundo. Então, amigos, daqui até a volta de Jesus, isso vai diminuir ou vai aumentar? Vai aumentar. Isso é fato. Vai aumentar. O que nós podemos fazer é cada dia tentar sobreviver pela fé, né? O justo, ele vive pela fé. Então, cada dia nós vivemos nossa vida a Deus. É por isso que o desafio grande é cada pessoa estar se apegando a Deus todo dia. Não se inclinar para o coração egoísta, porque o coração egoísta nos leva para longe de Deus. Mas o coração submisso a Deus, o coração ali, uma mente que é guiado, né, totalmente subjugado pela condução do Santo Espírito. Então a pessoa se fortalece para enfrentar os
Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então nós já sabemos, aqui Deus está falando profeticamente, que todo e qualquer sistema falso, religioso, vai cair por terra. Aqui também está embutido a ideia de que no futuro, em algum momento, a igreja vai se unir com o Estado. Em algum momento, no passado aconteceu isso, mas quando a igreja se unir com o Estado, e sem a guia e a submissão de Deus, né? Sem a guia e a submissão do Santo Espírito, então quer dizer, ocorreram no passado atrocidades. Porque uma coisa é assim, né? Falar para você, venha, siga Jesus, né? Siga a palavra, né? Faça parte da igreja, né? É um convite. Mas no passado não era assim. No passado era uma imposição. Se você não seguisse, não estivesse naquele contexto religioso, igreja, né? Você seria, em algum momento, você seria morto, né? Seria queimado, iria virar comida de peixe, né? Iria virar comida dos leões. Tem uma época na Revolução Francesa, né? Faz um tempo atrás, época aí de 1700, 1700 alguma coisa, né? 1750. Nós vemos ali que a cada dia eles cortavam mais de 1000 cabeças por dia. E chegou um momento na Revolução Francesa, amigos, que eles instituíram que não existia Bíblia, não existia Deus. Então, quer dizer, o que aconteceu na Revolução Francesa é o que o mundo inteiro pode acontecer também. As pessoas abandonam Deus. Na França, eles fizeram uma estátua enorme ali, com uma mulher totalmente despida. E falaram o seguinte: ó, essa aqui é que a gente vai adorar, é a deusa razão. Nós acreditamos na deusa razão. Aboliram todas as igrejas. Quem falava que era cristão era morto. Então, quer dizer, isso é a união da igreja do Estado. As pessoas impõem de uma tal forma que, se você não seguir, você pode sofrer algumas sanções. Nós apostamos e acreditamos muito na liberdade religiosa. E o campeão da liberdade religiosa é os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos detêm unhas e dentes a liberdade religiosa. E isso até o momento é abençoado no mundo inteiro, tem abençoado o nosso Brasil também. Mas em algum momento da história você vai entender que a liberdade religiosa vai até onde não interfira nos interesses do governo, do Estado. Então, amigos, esse texto aqui está falando que em algum momento no futuro a igreja vai se unir novamente com o Estado para impor. E Deus, desde já, está nos alertando para que você viva a palavra. Viva a mensagem de Deus, porque aqui está falando que o sistema falso de fé, o sistema falso de religioso, assim como começou ali pelo Império Romano, assim como segue durante toda a história, né? É uma mistura de verdade com mentira, né? Uma mistura de Bíblia. E por falar em Bíblia, tem até o presidente dos Estados Unidos no passado, que foi pegando ali vários textos da Bíblia e foi recortando, sabe, recortando, e foi colocando ali numa outra folha, né, as palavras que ele mais gostou ali, as palavras que ele mais gostou. E ali, depois que ele fez tudo, picoteou a Bíblia inteira. Mas aqui está, minha Bíblia. Que legal, né? Só pegou aquilo que é agradável. Só que a Bíblia não é assim. A Bíblia ela foi feita para poder alcançar cada coração de cada pessoa. A Bíblia é um livro muito atual para os nossos dias. E aqui está falando nesse texto, amigos, querendo ou não, aqui fala do sistema falso religioso. Quando nós falamos aqui, lemos sobre a questão de Babel, Babel significa confusão. No contexto teológico, né, confusão religiosa. Aqui Deus está falando que todo sistema falso vai cair por terra. A nossa única segurança é continuarmos ali, não tendo amizade com o mundo, mas sim crescendo na fé, porque aqui diz que Babel aqui enche uma taça de vinho, vinho aqui está ligado a falsas doutrinas, né? Tem a sua taça cheia de vinho, de falsas doutrinas, e tem dado a beber a todas as nações. Então, quer dizer, vai contaminando, vai contagiando, vai envolvendo o mundo inteiro, para que todos comecem a viver uma falsa doutrina.
peguem a Bíblia, mas não sigam a Bíblia, não sigam a palavra, deixam a Bíblia de lado. Quer ver um exemplo disso? Hoje tem muita gente, quando a gente vai falar da Bíblia, a pessoa diz, mas isso está no Novo ou está no Velho? A pessoa diz, mas isso já foi gravado na cruz. Quer dizer, uma grande confusão religiosa. Deus fala que Jesus vai voltar esse mundo, mas a pessoa diz, não, mas Jesus já voltou, Jesus já veio. Esse dia eu estava no estudo bíblico, e eu terminei de dar o estudo bíblico, e a pessoa disse depois, agora é minha vez. Vou poder falar o contrário. Outro dia eu estava no estudo bíblico e falei ali sobre o inferno, né? O inferno envolve aquele momento, a palavra inferno significa, está ligado à sepultura, ou a palavra inferno está ligada à destruição final. Aí eu estudei a Bíblia, aí o Senhor que eu estava estudando a Bíblia disse o seguinte, se você crê nisso, se a igreja, onde você está, crê nisso, eu não vou mais na igreja. Eu falei, mas por quê? Por que eu fiz? Eu falei, né? Porque essa ideia do inferno, a gente que você está falando está errado. Porque o inferno que eu acredito é o inferno que vai queimar, que vai destruir. E o fogo é eterno. O fogo vai queimar a pessoa por resto da vida. Não tem esse negócio de queimou, que destruiu, acabou. Mas a Bíblia fala isso. João teve a visão ali, esse vídeo não saiu na terra. Então João aqui tem a visão de todo e qualquer doutrina falsa caindo por terra, amém? Que bênção, louvado seja o nome de Deus, todo esse sistema ruim que tem enganado muitos corações, tudo isso vai cair por terra. Nós devemos hoje crescer na fé, nós devemos hoje avançar, cada dia mais voltados pelo Santo Espírito, cada dia mais as igrejas precisam entender que igrejas vivas e atuantes são igrejas que o Santo Espírito conduz na palavra, desperta a mente das pessoas para que as pessoas estudem mais. A Bíblia é um livro especial e tremendo, que vai envolver cada crente nesse contexto do fim dos tempos. Mais uma mensagem que se destaca, amigos. A Babilônia espiritual se rebelou contra a soberania celestial. Falsas doutrinas têm tomado conta de muitos. O que eu devo fazer? Por que esse tema ligado à oração? Amigos, Deus nos desperta aqui para sermos fiéis a Cristo. Hoje é um tempo de fidelidade, de lealdade, de zelo, de dedicação e de crescermos na fé. Deus nos desperta para estudarmos mais a Bíblia. Chegou um momento da história que muitos consideravam o povo da igreja adventista como o povo da Bíblia. Então vale a pena recuperar, né, esse slogan, né, o povo da Bíblia. Devemos estudar mais, conhecer mais, para entendermos mais. Deus nos chama para que você e eu tenhamos uma fé viva para poder resistir ao teste da aprovação, ao teste do tempo. Uma fé viva, uma fé dedicada, uma fé resiliente, uma fé resistente, uma fé que possa ter coragem para testemunhar a toda e qualquer pessoa que está ao nosso redor. É por isso que nós vamos ajoelhar agora e pedir muito a Deus. Senhor, nos ajude a termos essa fé, uma fé que resiste ao tempo, uma fé que possa abençoar vidas. Nós falamos muito na nossa intercessora, né? Na primeira parte da nossa oração desta noite, você pode colocar nas mãos de Deus alguém que você está trabalhando, alguém que você está ajudando a Bíblia. Vamos nos unir em oração e pedir para que Deus tenha misericórdia, e pedir para que Deus domine muitas mentes e que possamos ter alegria de ganhar muitas pessoas para Jesus. Não tenha timidez para isso. Não pense no seu coração, é assim mesmo, eu estou brigando para ninguém, o mundo é assim. Não. Existem muitas pessoas sinceras que vão ouvir a mensagem, vão abrir o coração para Deus. E Deus quer usar você como instrumento de Deus, não é outro. Deus poderia usar pedras, Deus poderia usar animais. Deus, com apenas um anjo, poderia resolver a questão da pregação no mundo inteiro, mais rápido que todos nós, né? Mas Deus, pensando na sua maturidade espiritual e pensando no seu crescimento, Ele oferece essa oportunidade para todos nós. Então vamos orar e vamos colocar nas mãos de Deus pelo menos aí 2 ou 3 pessoas que vocês queiram colocar nas mãos de Deus, para que Deus abençoe, para que Deus ilumine e para que possamos ter vidas transformadas. Esse texto, quando nós lemos aqui, caiu abrindo Babilônia,